Olá pessoal, eu sou o Danilo. Para o nosso estudo de algoritmos genéticos, a gente recriou o jogo Flappy Birds e colocamos uma rede neural para jogar, para aprender a jogar. Como objetivo, como target, essa rede neural tem que evoluir para chegar o mais longe possível. Ela tem que definir os seus pesos a ponto que o pássaro consiga chegar o mais longe possível, com o maior número de pontuação. Legal. Nosso maior objetivo aqui no projeto é maximizar a aptidão dos nossos pássaros. Ou seja, aumentar esse valor de fitness ao maior potencial possível. E para fazer esse cálculo do fitness, a gente utiliza a distância percorrida pelo nosso agente, pelo nosso pássaro ali, e a passagem pelos obstáculos. Cada um desses pontos é recompensado por um score que também é utilizado pela gente para calcular a taxa de sucesso ali de cada agente, né? Como que é feita essa tomada de decisões desses pássaros? Nesse ponto, a gente utiliza o genoma. O genoma é uma rede neural que funciona como o cérebro do pássaro ali. E essa rede neural ela é estruturada em três camadas principais. A camada de entrada, que recebe, nesse nosso caso, quatro informações principais para a tomada de decisões, que é a velocidade vertical do pássaro, se ele está subindo ou descendo ali, a distância até o próximo obstáculo, a altura da parte superior do cano e a altura da parte inferior do cano e o peso do pássaro. Com essas informações em mãos ali na camada de entrada, a gente consegue partir para a camada oculta. A camada oculta processa as informações de entrada e faz cálculos complexos para uma tomada de decisão. Então, ela leva em consideração tudo que ela recebeu para a próxima tomada de decisão dela. E essa tomada de decisão se concretiza na camada de saída. E é importante salientar aqui que nem toda decisão vai ser a melhor. Então, a gente faz questão aqui, para conseguir ter uma evolução genética boa, de coletar o melhor fitness, o melhor resultado de cada pássaro ali da geração, os melhores da geração, e leva para frente, leva para a próxima geração esse resultado. Com isso, a gente tem uma taxa de sucesso bem maior nas próximas gerações, salvando esse genoma do melhor pássaro ali e mutando com pequenas mutações, claro, permitindo que a rede neural evolua por si própria através dessa passagem de geração em geração. Como fitness, o score de cada pássaro. Colocamos 50 indivíduos para jogar em cada geração. Ao final dessa geração, pegamos o score de cada um e definimos ele como fitness. Para poder beneficiar quem chegou mais longe, a gente leva esse número ao quadrado, ou seja, se alguém fez o dobro de pontos, ele tem 4 vezes mais chances de passar para a próxima geração, de ser o pai da próxima geração. Depois de calcular isso, a gente padroniza, pega o total de todos os pássaros, de todos os indivíduos, pega o score de cada um e divide por esse total. Aí a gente tem um percentual, tem uma proporção. Depois de calcular esse fitness, a gente faz uma proporção. Eu pego a soma total de todos os pássaros, pego o valor de cada um e divido por esse total. A gente vai ter uma proporção de quanto cada um representa daquele total. Os que têm proporção maior têm mais chances de passar para a próxima geração. E os que têm menos, têm a proporção menor, vai ter menos chances. É como se fosse uma roleta. Claro que pode ser escolhido aqueles que têm menos chance, porém, estatisticamente, os que têm mais chances vão acabar passando para a próxima geração. É assim que a gente calcula a função fitness. Fizemos algumas tentativas. Chamamos de fitness avançado. Além de calcular o fitness pela distância que o pássaro percorreu, a gente também dá pequenas bonificações para cada cano que ele passou e também pela distância entre os canos. Se ele passou mais no meio, ele ganha mais ponto do que se ele passou mais nas bordas. Numa tentativa de fazer a rede neural aprender mais rápido, economizar a computação. Nos nossos testes, não teve tanta diferença.
talvez porque foram poucos testes, talvez pelo modo que o jogo foi construído, mas pelo que percebemos não teve tanta diferença no modo padrão ou no modo avançado do fitness. O método de seleção que a gente utilizou no nosso projeto é chamado de seleção por roleta, que também é conhecido como roleta proporcional. Esse método ele é inspirado na ideia de uma roleta de cassino mesmo, onde cada indivíduo da população, no nosso caso cada pássaro, ele ocupa um pedaço da roleta proporcional ao seu desempenho, o que a gente chama de fitness. Isso significa que o pássaro que for melhor naquela geração, ou seja, que conseguiu voar por mais tempo, que passou um número maior de obstáculos, ele vai ter uma fatia maior na roleta. Já os pássaros que foram mal, ainda que apareçam na roleta, mas vão ter uma fatia menor. Então, o que o algoritmo faz é o seguinte, ele sorteia um número aleatório entre 0 e 1, e depois ele percorre os pássaros, subtraindo o fitness de cada um desse número, até que esse valor fica menor ou igual a 0. Quando isso acontece, o pássaro atual é escolhido como pai da próxima geração. Então, por exemplo, se o número sorteado for 068, e ele começa subtraindo o fitness do primeiro, que vamos supor que seja com fitness 01, aí o número vai para 0.68. Depois ele subtrai o segundo, que tem um fitness igual a 0.3, aí ele vai para 0.28. Depois ele subtrai o terceiro, que tem um fitness igual a 0.4, e aí o número fica negativo. É nesse momento que o terceiro pássaro é o escolhido. Então, esse método é muito interessante porque ele favorece os melhores indivíduos, dando a eles mais chance de se reproduzir, mas também ele mantém uma chance para os demais. Então, essa é a sacada desse método, que é muito interessante, de favorecer os mais aptos, mas manter todos com possibilidade de ser o pai da próxima geração. Beleza? Bom, falando de inicialização, a gente usa uma inicialização simples e aleatória. A gente gera 50 agentes de forma aleatória e distribui os pesos entre -1 e 1 para cada um deles. Essa é a nossa forma de inicialização. Depois disso, cada agente joga, os agentes eles representam os pássaros ali no jogo, cada um deles joga e recebem um score seguindo as funções de fitness. Agora, falando de seleção e reprodução, a gente não usa nenhum método de crossover padrão. Durante a seleção, a gente ordena os indivíduos por desempenho, e depois disso a gente aplica um método de elitismo, selecionando os 10% com melhores desempenhos e fazendo cópias literais deles, sem nenhuma alteração. Depois disso, a gente, para fazer reprodução e mutação, a gente pega os outros 90% dos indivíduos e cria novos indivíduos clonando esses caras. Depois disso, a gente aplica uma mutação, que é um ruído gaussiano, com probabilidade de 5% em cada peso, para cima e para baixo. Aqui a gente também tem a opção de ativar a mutação adaptativa, que em vez de ser 5% em cada peso, a gente adiciona 10% em cada peso. Tá? Depois disso, a gente pega essas cópias elitistas dos 10% com melhores desempenho e essas cópias dos novos indivíduos clonados dos 90% com as mutações aplicadas, substitui a população e repete o ciclo novamente. É assim que a gente forma cada geração do algoritmo. Bom, o critério de parada do nosso projeto ele é manual. O treinamento não tem limite automático de gerações, ele roda indefinidamente geração após geração. O usuário pode acompanhar a evolução em tempo real e decidir quando os pássaros atingirem o nível desejado. E aí, quando o usuário achar que o desempenho está satisfatório, ele pode salvar o melhor cérebro apertando o S, ou então encerrar o treinamento com a tecla ESC. Então, dessa forma, nós temos mais controle sobre o processo. Beleza?